Amira, em suas entrevistas, você aponta que é necessário fazer com que os economistas enxerguem o lado social. Mas como fazer com que os instrumentos financeiros e econômicos sirvam à sociedade? Aí é que é o ponto da construção coletiva de um plano econômico. Porque quem estabelece critérios e normas contratuais, estabelece pela força do poder aquisitivo. Eu vou citar um exemplo. Se você tem cacau, produção de cacau, e o critério for adotado pelas transnacionais que reprocessam cacau, ele vai exigir que o cacau seja produzido de uma forma na qual o preço para ele seja o mais baixo possível. Agora, se eu estou trabalhando com a Associação das Mulheres Extrativistas de Cacau no sul da Bahia, elas vão estabelecer qual é o critério de planejamento, de manejo de safra, de manejo sustentável na floresta e de que cacau que ela pode extrair e entregar para esse comprador. Então, você inverte as posições no mercado. Na medida em que você começa a chamar a sociedade para discutir os contratos mercantis, os contratos financeiros, os contratos de crédito, você muda a posição da sociedade. Eu sempre pergunto para os meus alunos o seguinte: vocês discutiram com o banco o seu contrato de correntista quando você abre a sua conta bancária? O pessoal não fala assim, são 4 páginas, a senhora tem que assinar aqui, aqui, aqui. Você assina, você não lê. É verdade. Né? E do cartão de crédito, né? Muito Olha, menos, você ganhou um cartão de crédito aqui, você tem um limite, você assina aquilo lá. E nem se perde tempo lendo, porque você sabe que aquilo está convencionado, é um padrão. Se você não aceitar, você não tem o cartão de crédito. O cartão já nem assina, você vai no banco e já desbloqueia, né? Já desbloqueia. Outro dia eu tive uma discussão com uma instituição financeira de porte, uma instituição financeira que tem poder, né, governamental, com relação à ordem de pagamento. Eu dizia assim, faz uma ordem de pagamento para a ONG. Eles diziam, não, só podemos depositar em conta bancária. Eu digo, mas por que só em conta bancária? Não existe um instrumento jurídico normativo que permite que haja ordem de pagamento. A ordem de pagamento não é uma conquista de que eu não tenho a obrigação de ter conta bancária. Vocês que são um órgão financeiro deveriam aceitar me pagar por ordem de pagamento, por conta, não me obrigar a abrir uma conta bancária, né? Não, mas só tem que ter uma conta bancária. Não, eu não tenho que ter uma conta bancária. A lei está dizendo o seguinte, existe um instrumento chamado ordem de pagamento, que é para viabilizar eu receber sem ter conta bancária. Então, veja, a gente não faz valer as leis, a gente não tem poder de persuasão em discussão, e o que a gente vem defendendo no projeto BS é criar os critérios de comoditização, discutir os critérios de comoditização. Comoditização é padronização de mercadoria. A palavra commodity significa padronizar a mercadoria. Então, quem diz que eu tenho que obedecer ao critério de commodities de soja? Por que a soja tem que ser produzida daquele jeito? De onde surgiu essa ideia? Você vai procurar, você não encontra esse ser, esse ente poderoso, né? Na verdade, nós é que estamos aqui, que podemos determinar critérios de produção. Claro, factíveis, dentro de uma realidade de produção. Seria uma regionalização disso? De estudar, né, em cada região, como que você estaria passando isso? Isso, você vai ter um padrão internacional que vale para todos, você vai ter um padrão nacional que vale para uma região, um país, depois você vai trabalhar em biomas. São biomas, você vai ajustar. Que tipo de plantas é plantada num bioma de Mata Atlântica? Quais são as plantas medicinais da Mata Atlântica? Não adianta introduzir uma espécie da Amazônia na Mata Atlântica. Exato, com certeza. Você vai criar um impacto ambiental. Então, a partir do bioma, da região e das questões regionais, é que se vai discutir os critérios de certificação, de outorga de selo para a produção. Por exemplo, no nosso caso, que nós trabalhamos para commodities ambientais. Que é totalmente viável. Ela já existe, acontece que ela não é valorizada, ou ela não está ainda padronizada dentro dos critérios ambientais, né? Além da aplicação de práticas mais sustentáveis, como a economia pode trabalhar a responsabilidade socioambiental? Quando as empresas entenderem que elas também fazem parte da comunidade. As empresas hoje vivem com muros, seguranças, né? Tem empresa que tem segurança armado na porta, tá lá, tem vídeo. Nós gastamos no Brasil mais de 3% do PIB em segurança pública, que vai desde o arame farpado até o mais sofisticado sistema de segurança. Por que as empresas ficam fechadas? Porque as empresas têm medo de serem assaltadas. E por que elas têm medo de serem roubadas e assaltadas? Porque existe pobreza, miséria do outro lado. É o que a gente falou da questão da cultura, né? Acho que isso tem que ser trabalhado, né, antes, para a gente chegar num ponto que não existiria essa necessidade. Né? Seria mais fácil de abrir as portas, né, eu acho. E agora estão fazendo muros, né? No Rio de Janeiro resolveram fazer muros para separar a favela da elite.
Quer dizer, ao invés deles derrubarem muros, derrubarem fronteiras que nos separam da comunidade, as pessoas, para resolver o problema da marginalidade, criam muros, criam portas, criam como se fosse naquela época medieval, que você colocava um tanque com jacarés famintos e pontes e aquelas coisas. E o que nós precisamos fazer no socioambiental? O que é o socioambiental? É a sua integração social dentro do meio ambiente e a sua relação do meio ambiente com a sociedade, com o mercado. As empresas precisam estar dentro do processo. Então, eu vou citar um exemplo. Teve uma empresa no Espírito Santo que tinha uma espécie de cilindro, que era um cilindro que tinha raio-x, um negócio assim. E estava jogado no quintal da empresa lá. Evidentemente, a empresa errou porque não armazenou isso direito. Sem dúvida. Pela lei, ela teria que ter armazenado e dado o destino daquilo. Alguém foi lá e roubou. E aquilo é super perigoso. O que eles fizeram na hora? Eles não ficaram com medo. Foi muito importante. Eles foram para a mídia, os técnicos, pediram, por favor, vocês que roubaram isso não tem valor comercial, isso aí é radioativo, pode causar um problema, devolvam para nós. Não, vocês podem fazer uma denúncia anônima, nós não vamos processar, E, é claro, pediu desculpas e tudo mais, sabendo que a própria empresa poderia ser processada pelo Ministério Público porque não armazenou. E a responsabilidade dela, né? E a responsabilidade dela. Só sei que passado 2 dias, fizeram 2 dias de campanha na mídia, admitindo que eles erraram, que aquilo tinha que estar num lugar reservado, mas que infelizmente estava jogado e que roubaram aquilo. Aí apareceu a pessoa que roubou, que assaltou a pessoa que roubou o cilindro, telefonou anonimamente e disse, está em lugar tal, e devolveram. Então, tudo bem, a empresa admite que ele errou porque colocou o cilindro, não armazenou o cilindro no lugar certo, deixou o cilindro jogado no quintal da empresa. Mas teve uma postura emergencial e correta de ir para a mídia, pedir desculpa e pedir para devolver aquilo. Assumiu o erro. Assumiu o erro. Ao invés muitas empresas costumam fazer o quê? Quando há o dano ambiental, quando ela está errada, ela some com o dano ambiental. Ela quer dar um jeito de não mostrar que fez. Exatamente. Aí criam-se passivos, né, que a gente nem sabe que existem, as empresas escondem isso, e o órgão ambiental hoje, infelizmente, ele não tem como fiscalizar, né, essas questões. E muitas vezes são passivos perigosíssimos para a humanidade, né? Exatamente. Quando a empresa começa a assumir suas responsabilidades perante a sua comunidade e a sociedade colabora com a empresa. A sociedade, inclusive o Ministério Público, poderia ter movido um processo e não moveu o processo para entender. Exatamente. E é o que se pede. Então, essa relação da empresa com a comunidade é extremamente saudável. Nós temos casos de mineradoras em Minas Gerais que fazem trabalhos muito bons com as comunidades, que são trabalhos, inclusive, premiados no exterior, reconhecidos na Alemanha e em outros países, mas que as pessoas no entorno não reconhecem o trabalho. E eu digo sempre para as empresas, que eu já dei aula para vários gerentes de empresas, eu digo para eles o seguinte, o mais importante não é você ser premiado no exterior, na Suíça, na Alemanha, é você ser reconhecido pela comunidade na qual você está inserido nela. Está ali do seu lado, às vezes não sabe. Que está ali, né? E que a comunidade não olhe em vocês com preconceito, que a comunidade olhe em vocês como um parceiro que está tentando acertar o passo. Se a mineração degradou, impactou, foi num momento, agora você está revertendo o seu processo, você já está minerando de outra forma, você já está trabalhando de outra maneira. Então, o movimento ambientalista, por muitas vezes, ele se torna reducionista. Ele ataca, você tenta corrigir, ele ataca de novo, você tenta corrigir, ele ataca de novo. Isso não é correto. O ideal é que o movimento faça suas denúncias corretamente, que ela exija, mas que ela também reconheça quando a empresa avançou no processo de gestão ambiental.